Olá pessoal! Esse vídeo foi muito desejado lá no canal, eu recebi inúmeras mensagens de mães, de pais e é uma dúvida minha. Faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo, mas eu tava procurando um profissional adequado, qualificado para responder assim com embasamento científico e para tranquilizar as mães, ou não, ou para alertar. Seguinte, o assunto hoje é amamentação e alimentação materna. Será que a mãe que amamenta pode comer de tudo? Será que pode tomar café? Será que pode tomar chimarrão, comer chocolate, comer couve? Será que pode tomar uns drinks de vez em quando? E fazer uma progressiva no cabelo, passar creme? Gente, a lista é gigante e eu tenho certeza que é a dúvida de muitas mães. Então vamos bater um papo com o Dr. Augusto e ele vai nos ajudar, vai esclarecer essas dúvidas. Acompanhe. Doutor Augusto, seja bem-vindo novamente ao canal. Muito obrigada pela participação, porque durante a gestação a gente abre mão de muita coisa, bastante coisa, né, prezando pela saúde do bebê. E aí a dúvida é, quando o nenê nasce, quando a gente começa a amamentar, se tem que continuar com essas restrições. Qual é a recomendação? É muito difícil, né, essa fase, né, Júlia, porque a gente quer fazer sempre o máximo para a criança e a gente mantém restrições. Muita coisa é folclore, né, muita coisa são chavões que são mantidos, tem um pouco de realidade. Eu vou passar um pouco a parte técnica e a experiência que a gente tem do dia a dia, né? Por exemplo, não pode tomar um drink depois de quantas horas, né, que eu possa amamentar novamente, o que vai passar para o bebê. Então, assim, o álcool é uma discussão muito grande. Então, a gente sabe que, tecnicamente, todo pediatra fala, né, e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a mãe não deve ingerir álcool, porque o álcool passa para o leite materno e vai para a criança. Agora, isso é uma verdade, mas é uma verdade, assim, tem muitas discussões em relação a isso, né? Do ponto de vista técnico, o álcool ele inibe a prolactina, que é o hormônio que ajuda a produção do leite. E ele pode mudar o gosto e o cheiro do leite materno, tá? Agora, bom, então, já que é assim, então temos que zerar o álcool. Isso também não é verdade, porque o álcool depende da quantidade da ingestão, depende do tempo da ingestão e do peso da mãe, né? Existem estudos, e eu até mandei uma tabela para você, depois você pode compartilhar, que é uma tabela que mostra a quantidade de drinks, o peso da mãe e o número de horas para isso ser eliminado. De uma forma geral, né, o álcool é metabolizado pelo fígado, né, e assim, uma quantidade pequena de álcool, como, por exemplo, uma taça de vinho, tudo, em média, umas 2 a 3 horas para ser metabolizado. E tem aquele chavão, não, então tem que esvaziar a quantidade de leite, não precisa fazer nada disso em quantidade pequena de álcool. Tá? Se esperar umas 2, 3 horas, poderia aumentar normalmente. Agora, se for aumentando a quantidade de taças, por exemplo, de vinho ou cerveja, tudo, aí o número de horas vai aumentando, quer dizer, e aumenta bastante. Mas também, eu acho que uma coisa lógica, ninguém está aumentando vai tomar uma quantidade enorme de álcool, acho que é uma coisa que não é descabido. Agora, bebida destilada é bem mais complicado. Uma dose de bebida destilada pode demorar de 12 a 13 horas de metabolização. Então, a regra que eu sempre passo em todas as nossas conversas, tem que ter um bom senso. Ninguém está dizendo que não pode tomar uma taça de vinho, uma comemoração, um copo de champanhe e esperar algumas horas, tudo bem. Agora, se for tomar uma quantidade muito maior, aí realmente não dá para aumentar, tem que esperar um tempo maior, tem que ter leite guardado, aí tem que ter um processo para fazer isso, né? E foi interessante que você falou isso, doutor, porque a gente escuta também o oposto. A gente escuta que para produzir leite é bom, por exemplo, tomar cerveja. Você já ouviu essa? Já vem das antigas. Sim, mas aí não é pelo álcool, né? É pela cevada, isso sim. Porque a cerveja em si, ela tem uma quantidade muito menor de álcool. Mas essa tabela, eles colocam um drink, né? Drink é um negócio meio inespecífico, tá? Eu estou considerando como base o vinho por causa da concentração alcoólica de 12, 13, 14%. Agora, a bebida destilada já vai para 40, 50, né? Em relação à restrição alimentar, quando o bebê está nos primeiros 6 meses de vida, ele tem muita cólica. E aí a gente escuta, não pode comer feijão, não pode comer leguminosas, couve. Tem vários alimentos que, né, as pessoas indicam não comer para não ter cólica. Isso procede? Precisa evitar mesmo? Então, isso aí é mais ainda folclórico, tá? A gente tem como regra básica não começar evitando.
teoricamente, pode comer de tudo. Porque isso de fazer mal o alimento, isso todo ser humano tem, alimentos que você faz a digestão mais fácil, mais difícil, isso tem uma variabilidade individual. Então, não significa que se você for comer alguma coisa, necessariamente aquilo vai para o leite materno, vai para a criança e vai produzir cólica. A gente tem que ficar atento aos sintomas, não é tão prático e tão fácil assim de falar que comeu, por exemplo, tomou um café, ou comeu uma leguminosa, ou uma couve, tudo a criança vai ter cólica, não tem essa correlação direta. Agora, o mais importante de tudo não é, assim, vamos restringir ou não, é que a alimentação seja o mais saudável possível. Então, o que a gente faz sempre é procurar alimentos de boa procedência, alimentos de preferência orgânicos, por causa dos defensivos agrícolas, que isso é uma coisa muito importante. Quando a gente não sabe direito a procedência, o legal é deixar um pouco, por exemplo, os vegetais em água com bicarbonato de sódio a 1%, né, durante uns 20 minutos, para tentar depurar um pouquinho os agrotóxicos. Os grãos sempre deixar pelo menos 12 a 24 horas dentro da água, para tentar tirar todas as substâncias dos grãos. Quer dizer, isso são condutas, não é para evitar a cólica, é uma conduta de saúde. Isso talvez é o que nós todos devemos fazer, não é só quem está, lógico, amamentando. Tá? Então, pode, teoricamente, comer de tudo, desde que o alimento seja de boa procedência, alimentos orgânicos de preferência, evitar, lógico, corantes, evitar adoçantes, então, que são substâncias químicas. Isso para todos nós, né? Quanto menos você usar isso, melhor, né? Mas, de forma geral, não tem essa restrição, não comer feijão, não comer couve, essa questão a gente não coloca como coisa fechada. Existe alguns alimentos que são super indicados, né? Então, todos os alimentos que têm as gorduras monoinsaturadas, né? Que é abacate, nozes, castanha, amêndoa, né? Que aumentam o teor de gorduras do bem, que eu sempre chamo de gorduras do bem, eles ajudam não só a nutrição da mãe, mas aumentam a quantidade das gorduras monoinsaturadas no leite materno. E isso aumenta a saciedade da criança, quer dizer, que são coisas muito indicadas. Tem que escutar o corpo também. Tem pessoas que comem determinados alimentos e passam e não se sentem bem. Então, lógico que aquilo tem que ser evitado. E se tiver uma correlação muito exata que aquilo está fazendo mal para a criança, também faz um teste. Mas não comece evitando. Quer dizer, não pode. Tá? Sempre com bom senso. E a orientação para derivados do leite é a mesma? A derivados do leite é a mesma coisa. A gente não começa proibindo. Existem, aí tem casos específicos de mães que têm intolerância à lactose, mães que têm alergia, aí lógico que tem que tomar cuidado com isso, e tem crianças que também têm alergia à proteína do leite de vaca, tá? Mas isso é sempre, a gente não começa pensando nela, na alergia à proteína, a gente tem que acompanhar, tem dados que a gente vai percebendo na criança, né, de cólica, gases muito importantes, até coisas muito mais importantes, como sangramento intestinal, dermatite atópica, né, coisas que podem acontecer que fazem você pensar numa alergia à proteína do leite de vaca. Isso é uma coisa conjunta que tem que ser feito com o médico, com a mãe e a criança, tá? Eu sempre fico pensando nos medicamentos, porque eu passei por uma cesárea e eu tomei antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor, olha, várias coisas eu tive que tomar nesse pós-parto. E no momento eu não pensei muito, mas hoje que eu estou amamentando, que eu fico preocupada, será que eu posso tomar esse medicamento? Eu evito ao máximo, mas às vezes é necessário. E aí eu penso, poxa, mas no pós-parto, né, eu tomei tanta coisa que não deve ser bom, eu não sei se é porque no início eu ainda estava no colostro. Como que funciona? Assim. Tem um artigo bem longo do Ministério da Saúde que coloca os medicamentos em uso criterioso e contraindicado. A minha regra básica nos medicamentos é só, primeiro, absolutamente necessário. Evitar coisas que não sejam muito necessárias para o tratamento. E a gente percebe, por incrível que pareça, que muitos poucos medicamentos são absolutamente vetados. A grande maioria não são. O que é mais vetado são os hormônios, alguns medicamentos fitoterápicos também, tem um ou outro alimento fitoterápico que é vetado, que é cava-cava, né? Tem alguns poucos que são, e também tudo que tenha formol. Por exemplo, então, processos de tratamento do cabelo que use formol, como escova progressiva, essas coisas, a gente evita o uso de formol, porque o formol é absorvido e ele passa para o leite materno. Quando vai pintar o cabelo, então, eu acho que é mais um tonalizante ou uma tinta que não tenha amônia e, de repente, não pintar tanto na raiz.
Não é bem a raiz, porque tudo é absorvido, né? Contraindicação mesmo é o formol. Agora, lógico, eu sei que tem tintas que são um pouco menos agressivas que a outra por questão de absorção de chumbo, tudo. Então, tem tintas melhores que outras, lógico. Aí vem na coisa da procedência também. A maioria dos tratamentos estéticos Juliana, não são contraindicados. Eu sempre recebo a coisa do Botox, né? Eu já até compartilhei com várias mães, eu mando até. A injeção de pequena quantidade não tem problema, tá? Então, não existe contraindicações da maioria dos tratamentos, né? A cafeína, em geral, tem no chimarrão, no chocolate, no café. Então, qual a quantidade, assim, permitida? Assim, também isso tem uma sensibilidade individual, tanto da mãe quanto para a criança. Depende, se a quantidade de cafeína for muito grande, pode ir para o leite materno. Mas, da mesma forma, a gente não começa a dizer, não pode nem nada que tenha cafeína. Não ter o exagero. Então, café, você tomar um café por dia, um café expresso por dia, ok, não pode tomar 3, 4, 5, né? Isso aí já pode não acontecer nada, mas aumenta a quantidade de cafeína que vai para o leite materno. Isso, as outras substâncias que têm cafeína também, como chá, como chimarrão. Não é que, por exemplo, você vai dizer para um gaúcho, olha, daqui para frente você não vai usar mais chimarrão durante 2, pelo amor de Deus, não dá, né? Então, vai usar, mas não vai usar... O gauchada não aguenta essa. Não pode andar com a garrafinha do lado o tempo inteiro, né? Isso não vai dar para fazer, porque a quantidade vai ser muito grande. Mas uma coisa dosada, 1 vez, 2 vezes por dia no máximo, não tem problema. A gente tem que encarar a vida de uma forma mais leve, tanto a gestação quanto a amamentação. A gente viveu bem isso, né, Júlia? A gente tem que curtir o que está fazendo. Tem que aproveitar esse momento. É um momento muito especial, acho que para a mãe e para a criança. E não achar que é um momento de restrição de tudo, né? Dá para ter um bom senso e ter uma boa qualidade de vida, fazendo as coisas normais e deixando a criança saudável e a mãe também. Isso aí. E aos poucos também aproveitar esse momento para ter uma vida mais saudável, né? Porque você vai ser o exemplo do seu filho, não se esqueça disso. Então tá, doutor, muito obrigada novamente pela participação. Vamos convidar o pessoal que não está inscrito no canal para se inscrever, para dar o like e compartilhar o vídeo. E deixar aqui nos comentários se tiver mais alguma dúvida, que eu chamo o doutor novamente para responder. Pode ser? Sempre à disposição, tá bom? Obrigado pelo convite, Júlia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.